Olá, seja bem-vindo à terceira aula do nosso curso Iniciando no Ministério Infantil. Eu sou a pastora Rosana Cardoso e estou aqui para te ajudar nesse ministério maravilhoso. E hoje nós vamos estar falando de como preparar, programar um culto infantil e também sobre escola bíblica dominical. Então, você não pode perder. Fica conosco no nosso curso. Então, continuando o nosso curso Iniciando no Ministério Infantil. Agora eu te pergunto, o que você está achando do nosso curso? Lembrando que ele é um curso básico, tá bom? É para você que está começando do zero e precisa saber por onde começar e por onde se guiar, tá bom? Mas nós temos informações maravilhosas. E hoje nós vamos iniciar com o tema preparação do culto ou aula infantil, tá bom? Então, olha só, nós já oramos, preparamos espaço, montamos a equipe, já fizemos o plano de ação. Vai chegar o dia do nosso primeiro culto infantil. Como eu vou fazer? Será que eu preciso preparar algumas brincadeiras para as crianças? Muitas das vezes, o professor do Ministério Infantil pensa que a gente tem que preparar, a prioridade são brincadeiras. E é justamente o contrário, não é dessa forma. A preparação do culto, ela precisa de uma programação. Primeira coisa, você tem que saber qual é o tempo que você tem com essa criança. É 1 hora? São 2 horas? Entenderam? Então, para que você possa saber como você vai programar o tempo desse culto. Essa programação, ela vai envolver o tempo da lição, que cântico você vai louvar, quem vai orar, como você vai memorizar, trabalhar a memorização do versículo com essa criança, que músicas você vai trabalhar, qual é o tema do seu culto, quem irá realizar cada ação dela. Lembra que o plano de ação nós formamos um plano de como trabalhar, agora nós estamos programando o culto. Então, faça essa programação por escrito, lembrando que o culto sempre inicia com oração. Nós temos que ter na programação dos cultos uma rotina. Toda vez que você for fazer o culto, ele tem que seguir aquela rotina. Eu vou mostrar para vocês agora, na tela do vídeo, uma rotina simples, básica. Ela inicia com oração, depois ela tem um louvor, vai o versículo, que é o texto áureo de memorização, conta-se a história infantil, faz-se a atividade reforçadora dessa história, então faz-se uma atividade, uma dinâmica com as crianças, lembrando que brincadeiras não são qualquer uma, elas precisam ter um propósito, elas têm que ser direcionadas. E então se termina com a oração e se tiver um lanchinho, a gente entrega para as crianças, ok? Essa é uma programação básica. Mas dependendo do tempo que você vai trabalhar com essa criança, você pode estender um pouquinho mais, tá bom? Só que tem que observar algumas coisas. Veja bem, o momento da ministração da palavra ou contação de história deve ser sempre fundamentado na palavra de Deus. Não adianta você, eu vi tão bonito na internet uma história sobre o Joãozinho, o biscoitão, a menina do vento, alguma coisa assim. Se não tiver fundamentado na palavra de Deus, não leve para o seu culto, tá bom? Porque isso seria apenas uma lição moral que ela aprende isso na escola. Na igreja, nós trabalhamos, o livro principal, fundamental é a palavra de Deus. Então, todo culto você tem que ter, de preferência, um tema para que você possa direcionar a sua história segundo a palavra de Deus. Qual é o tema? Vamos supor que seja a oração. Então, o versículo, texto áureo, será sobre oração. A história será sobre oração. Os louvores têm que falar sobre oração. Entenderam? E as brincadeiras também precisam estar voltadas para a oração, porque tudo isso é um reforçador do que foi ensinado para elas. Entenderam? Então, já se fez o momento da palavra, a contação de história. Você precisa, lembrando o seguinte, que além de ser fundamentado na palavra de Deus, não quer dizer assim,
vou falar sobre Davi. Da história de Davi é muito fácil. Eu sei que ele matou Golias, eu sei que ele fez isso, eu sei que ele fez aquilo. Mas você sabe todo o contexto da história de Davi? Como foi que ele chegou até aquele momento? Então, não confie no que você já sabe. Você precisa ler a palavra de Deus. Você precisa conhecer o contexto daquela história. Porque se você ler, você vai descobrir coisas a mais que precisam ser divulgadas e faladas para nossas crianças. Porque, de repente, pode ter uma criança que conhece muito bem. Aí você começa a falar, vou falar sobre Davi. Aí a criança, tia, eu já sei. Ele matou Golias, ele fez isso, ele dá todo o spoiler da história. E aí, se você não tiver uma fundamentação mais profunda, acabou essa história. O menino já contou tudo. E aí? Você vai ficar envergonhado diante da classe, né? Diante das crianças. E não é dessa forma que nós queremos que você comece, certo? Então, a pessoa que fica responsável pela contação de história ou pela pregação da palavra, ela deve estudar, fazer um esboço da palavra de Deus, da história que foi ser transmitida, tá bom? Então, ela vai ter que descobrir que recurso ela vai usar, se ela vai usar somente a palavra, se ela vai usar algum recurso visual, que é muito importante, porque criança precisa de algo visual para chamar a atenção. Lembrando também que o ministrante tem que fazer um resumo prévio dessa mensagem. De preferência que ele treine em casa, para ele se lembrar, não, isso aqui não vai dar certo, isso aqui não vai ficar bom. E trazer também uma linguagem diferenciada para as crianças. Você não pode pregar para a criança da mesma forma que você prega para um adulto. Como é que eu vou trabalhar essa contação de história? De várias formas. Recursos visuais? Ou então, você vai trabalhar com teatro? Você vai trabalhar de que forma? Com musicalização? Alguma coisa você tem que fazer, alguma estratégia você tem que ter para que você possa conquistar a atenção dessa criança, tá bom? Então, lembrando que o uso da linguagem é diferenciado e olha só, lembrando também que existe um tempo limite para cada faixa etária. Então, tem que ter muito cuidado quando você trabalha com turma mista, o que seja, tia, eu só tenho um espaço na minha igreja, então eu trabalho com crianças de 3 anos até 12. Então, você vai ter que fazer algo que possa chamar a atenção de todas essas crianças. E seria interessante que, pelo menos, você dividisse em 2 partes, em 2 classes, essas crianças. No mínimo, que seriam as crianças até 5 anos e, a partir de 6 anos, outra classe. Para que você tivesse uma palavra, uma forma, uma linguagem diferenciada para essa faixa etária. Ok? Mas o melhor mesmo é que tenha pelo menos 3 divisões, que sejam os menorzinhos até 4 anos, 5 anos, de 6 até 9 e depois os juniores, de 10 a 12, 13, né? Dependendo da sua igreja. Então, para cada faixa etária existe um tempo limite. Isso é pedagógico. Crianças pequenas, de 0 a 3 anos, ela não aguenta você falando uma história no máximo por 2 minutos. Então, não adianta você querer contar a história toda completa e querer que ela tenha a sua atenção, porque isso é natural dela. Ela só vai aguentar ter atenção com você por 2 minutos. Crianças de 4 a 6 anos, ela consegue ter uma atenção por, no máximo, 5 minutos. Isso é uma média, lembrando bem. Crianças de 7 a 8 anos, 10 minutos. E as crianças maiores, no máximo 20 minutos. Porque se você se estender muito na pregação, na ministração dessa palavra, você vai perder a atenção dessas crianças. Fale com elas, aprenda a falar com as pessoas e não para as pessoas. Aprenda o nome delas, isso é muito importante. Todos gostam de ser chamados pelo nome. Então você vai falando e vai comunicando com a Joaninha, com o Marquinho, com o Luizinho, entendeu? Vai falando com eles, que isso vai atraindo a atenção deles também. Digo, eu vou ter que ficar atento porque a tia pode falar comigo, entendeu? Então, sempre interaja com as crianças para que possa chamar a atenção delas, tá bom? Fechado o nosso planejamento da aula. E aí?
Deu tudo certo? Será que vai dar? Então ponha em prática isso. E vamos para o próximo passo. Continuando nossos passos, agora nós vamos falar sobre EBD. Mas o que é EBD, tia? Escola Bíblica Dominical. Então, a Escola Bíblica Dominical é algo importantíssimo no Ministério Infantil. Você não pode ficar sem Escola Bíblica Dominical. É mais fácil você ficar sem o culto infantil, se não tiver condições de fazer. Mas a Escola Bíblica Dominical você tem que fazer. Porque a Escola Bíblica Dominical, ela tem por objetivo o crescimento teológico da criança. Então, você vai apresentar para a criança Jesus, mas ela precisa crescer, ela precisa conhecer esse Jesus. Então, através da EBD, da Escola Bíblica Dominical, é que você vai poder apresentar melhor esse Jesus para ela. Então, sugerimos que a nossa Escola Bíblica Dominical, como eu falei anteriormente, ela seja dividida por faixas etárias. Tá? A maioria das revistas da Escola Bíblica Dominical, elas são divididas no mínimo em 3 classificações. Para você saber melhor detalhes sobre como trabalhar com a revista da Escola Dominical, tem aqui um vídeo que você vai acessar e lá tem explicadinho como você vai trabalhar com essa revista, tá bom? Mas eu vou te dar mais algumas dicas como se trabalha na EBD. Nós sugerimos, então, que seja dividido pelo menos em 3 classes, que seria o maternal, que compreende de 0 a 3 anos. Se você trabalha com essa faixa etária de crianças, seria a revista do maternal. Por que a revista do maternal? Porque ela vai trabalhar com a faixa etária, com o conhecimento da criança nessa faixa etária. Então, a maioria das atividades são pinturas, colagem, então, preparado para essa faixa etária. Segunda classificação seria de crianças de 4 a 6 anos, que elas são consideradas do jardim de infância. Nessa fase tem crianças que são alfabetizadas e crianças que não são alfabetizadas. Então, essa classificação, essa revista do jardim de infância, ela compreende essa qualificação de criança. Ou seja, são atividades simples para que a criança que não sabe ler, que não é alfabetizada, não se sinta intimidada diante dos que são. Então, a professora vai trabalhar isso de uma forma bem interessante para que todas as crianças sejam alcançadas. E, por fim, a terceira classificação são os juniores, de 7 a 12 anos. São aquelas crianças que já são alfabetizadas, que já têm uma melhor interpretação de texto. Então, você vai trabalhar de uma forma mais aprofundada a palavra de Deus. Até as atividades são bem diferentes, são mais complexas, tá bom? Então, você precisa agora criar estratégias para conquistar essas crianças para participar da Escola Bíblica Dominical. Porque a Escola Bíblica Dominical costuma ser no domingo de manhã. E muitas crianças têm dificuldade para acordar cedo. Então, você precisa criar estratégias para que essa criança se sinta motivada a ir para essa EBD, tá bom? Mas como é que eu vou fazer, tia? Vou lhe dar uma dica. Nós podemos trabalhar com o sistema de criação do banco de dracmas. Mas como é isso? Vou já explicar. Como é que você vai trabalhar? Você vai primeiro apresentar para as crianças a história sobre a dracma perdida. Vai contar o valor que aquela dracma tinha para aquela pessoa. Então, o que você vai fazer? Vai estimular e vai dizer para ela o seguinte, para essas crianças. Depois de contar a história, você vai explicar para elas. Nós vamos usar um critério de avaliação com as crianças que participarem da EBD. Como é, tia, que nós vamos fazer? Cada criança terá algumas características, alguns critérios para você ganhar uma moedinha de dracma. Mas como é que eu vou conseguir conquistar essa moedinha, tia? São vários fatores. Veja bem. Você, aqui no visual tem alguns modelos de dracma que você vai imprimir para criar em forma tipo um dinheirinho para a criança. E aí o que nós vamos fazer? As nossas revistas da EBD, elas costumam ser trimestral, ou seja, elas duram durante 3 meses. E durante as aulas da EBD, você vai falar para aquela criança que se ela cumprir algumas tarefas, ela vai ganhar uma quantidade de dracma. Após o término desse período de 3 meses,
Aquela criança vai juntar aquela quantidade de premiações que ela ganhou, de dracmas ou talentos, e então ela vai trocar aquelas moedas em uma feirinha que você vai providenciar. E o que eu vou ter nessa feirinha? Você vai ter o quê? Você vai conseguir brindes simples, barato, de preferência que você consiga doações. Brindes de bombons, de doce, brindes de brinquedos pequenos, canetas coloridas, coisas que crianças gostam, bola. Então, tudo que for algo simples, você vai criar aquela feirinha do final de período do trimestral da Escola Bíblica Dominical. Então, quais são as sugestões de critérios para você avaliar essa criança? Vamos ver se você compreende. Presença. Se a criança for para a EBD, ela vai ganhar 1 dracma. Então, a criança vai acordar já pensando, eu tenho que ir para a EBD, porque se eu não for para a EBD, eu não vou ganhar minha dracma do dia. Segundo, se ela levar a Bíblia, ela vai ganhar 2 dracmas. Se ela levar a revista da EBD, ela vai ganhar mais 1 dracma. O comportamento dela vai ganhar mais 1 dracma. Se ela levar um visitante, ela ganha 10 dracmas, porque nós temos que ensinar a criança o amor de Deus e estimular, incentivar para que ela fale desse amor para outras pessoas também. Então, se ela trouxer um coleguinho, primo, colega da escola, ou vizinho, ela tem direito a 10 dracmas. E se alguém estiver visitando, ganhe 1 dracma. Você dando ao visitante 1 dracma, você estimula para que ele volte no próximo domingo para ganhar mais 1. E aí, como é que eu vou guardar essa dracma? Para saber no final do trimestre quanto a criança ganhou. Eu sugiro para vocês que use um cofrinho semelhante a esse, que vende no comércio, muito barato. Então, o que você vai fazer? Olha só, você vai pedir para a criança depositar nesse cofrinho. Cada criança vai ter que ter um individual. Aí você identifica o nome da criança nesse cofrinho. E você vai guardar esse cofrinho. Não entregue para ele, porque ele pode esquecer. Entendeu? Então, o que você vai fazer? Você vai arranjar um local na sua igreja para você guardar os cofrinhos. Vai ser o banco de dracmas, o banco de talentos. Então, você pode fazer dessa forma, que seria o cofrinho, ou então você pode fazer um quadro com estrelinhas, com local, né? Como se fosse um quadro de estrelinhas, e você vai colando a dracma ou talento conforme o domingo que ela ganhar e conforme o critério que ela cumprir. Dessa forma, a criança vai ser estimulada a participar, porque ela vai querer ganhar essa dracma. Porque ela sabe que no final ela vai ter uma premiação. Ela vai poder trocar aquele valor por algum bem, algum brinquedo, algum doce. E aí, quando for no outro período, no outro trimestre, ela vai dizer, não, eu vou ter que conseguir mais visitantes, eu vou ter que sempre levar minha Bíblia, porque quanto mais eu ganhar, mais premiações eu ganho. É algo interessante, né? Então, você pode trabalhar dessa forma. É uma forma de estimular, é uma estratégia para estimular a criança a participar. E qual é a criança que não gosta de comprar, ganhar alguma coisa, não é isso? Nós adultos gostamos, imagine as crianças, não é isso? Então, controle, tem alguém para fazer esse controle, para fazer o controle de frequência. Na EBD você precisa de um livro de chamadas para saber quantas vezes a criança está indo. Se ela não está indo, procure saber o porquê. Muitas das vezes em igrejas de congregações, de igrejas pequenas, a própria tia é que vai buscar a criança na casa do pai, da casa da família. Então, você tem essa responsabilidade, anotar a presença dela para ter o controle. Se ela sumiu, vá lá saber o porquê. Sabe lá se não está doente ou se houve algum problema com a família. Seja parceiro da família, conquiste os pais para que eles tenham confiança em você. Isso é muito importante, esse relacionamento com os pais, independente se eles são evangélicos ou não. Conquiste a confiança desse pai, que através disso você pode também ganhar esse pai para Jesus. Então são estratégias que, lembrando que o Ministério Infantil você não alcança somente a criança, você alcança a família toda. Então imagine as pedrinhas que estão preparadas para a sua coroa, né, amado?
Então, vamos lutar pela EBD, vamos conquistar essa criança, vamos discipular essa criança, vamos ensinar ela teologicamente. Então, gostaram de mais essa aula? Então, fica com a gente que na próxima aula nós estaremos falando sobre como fazer o culto infantil, que é o paralelo ou mensal, e como criar recursos visuais para as suas aulas, para os seus cultos, tá bom? Então não perca a próxima aula e fica conosco!